Fala galerinha, bem-vindos a mais um PQP News. Desculpa a caixona e a bagunça ali, mas é aquelas bolsas de roda que eu recebi ontem. Vamos lá para as principais notícias do final de semana. Este final de semana tivemos algumas notícias interessantes. Hoje também fazendo um compilado aqui. O Bike Radar publicou uma matéria na semana passada, foi na sexta ou quinta-feira passada, falando sobre um registro de patente de 1999, falando sobre um grupo de 14 velocidades. Ou seja, lá em 99, há quase 20 anos atrás, a Shimano já estava pensando e já tinha desenvolvido um protótipo para um grupo de 14 velocidades, né? Você imaginando isso lá em 99 é uma coisa... Hoje nós já estamos em 12 velocidades, mas tá ali mais perto, mas você pensar em 14 lá atrás é realmente uma coisa bem interessante. É lógico que a tecnologia da época ela era bem diferente da tecnologia que se tem hoje. Então, como o próprio Bike Radar expôs lá no post deles, aquilo ali servia mais não como uma coisa atual para se analisar pelo espectro da tecnologia que se tem hoje em dia, mas sim é interessante ver o que a galera estava pensando há 18 anos atrás, né? Então, a ideia deles no projeto que eles apresentaram lá era colocar 14 marchas, né, ou seja, você ia ter 14 cogs num espaço de 47 milímetros, o que é muito pouco, porque 47 milímetros hoje é o espaço que o cassete do SRAM Eagle tem. Só que o Eagle só tem 12 marchas, né? Então você teria no mesmo espaço de 12, você teria 14, né? E para solucionar esse problema, o que a Shimano chegou à conclusão naquele protótipo seria chegar o mais perto possível um cog do outro, ou seja, uma marcha do outro. Para vocês terem uma ideia, um SRAM X1 Eagle, por exemplo, hoje em dia ele tem 3,65 milímetros de espaçamento entre um cog e outro, né? Então, do cog, por exemplo, do 10 para o 12, você tem 3,65 milímetros de distância, né? E entre essa distância você tem um espaço para que a corrente encaixe ali no meio. Nesse protótipo aqui da Shimano, ele chegava a 1,65 milímetros, ou seja, é muito mais fino do que o que se tem hoje em dia. Agora, para você solucionar isso, você teria que desenvolver um novo tipo de corrente, porque as correntes atuais, como elas têm o masculino e o feminino ali, você tem os links e no meio dos links você tem uma peça que em inglês eles chamam de roller. Esse roller é um link entre as duas correntes, que ele é sólido assim, né? Você tem o espaço onde entram os cogs, os dentes da coisa, e você tem aquele espacinho compacto assim no meio da corrente. Já essa corrente diferente, eles fizeram como se fosse uma ponte entre um link e o outro da corrente. Com isso, você gera a possibilidade de você afinar muito a corrente, porque você tira a necessidade desse roller, que é essa peça que entra no meio dos dois elos da corrente, deixa ela um pouco mais grossa, mas é ele que firma. Então, com essa ponte que passa meio como se fosse uma ponte em arco assim, você consegue diminuir o tamanho da corrente e encaixar os dentes mais finos ali. Se isso teria resistência ou não é difícil de prever, porque o troço foi feito lá em 99, nunca chegou a entrar em produção e não se sabe se ele aguentaria realmente o esforço, né? Mas, de qualquer forma, é interessante analisar isso, que desde aquela época já se tinha esse conceito de quanto mais marchas, melhor. E mais marchas, melhor, porque você tem uma progressividade melhor das marchas, né? Você consegue ter uma diferença menor de cadência, um gap menor entre um cog e outro, então você consegue ter uma fluidez melhor, tanto no aumento de velocidade quanto na diminuição de velocidade. Então é bem interessante. Enfim, só trazendo isso aqui para vocês. Vamos para a próxima notícia. Em abril desse ano tivemos uma tragédia no ciclismo de estrada, que foi a morte do ciclista Michele Scarponi, que foi atropelado um pouco antes do Giro de Itália. Ele era um cara extremamente querido no pelotão e foi muito triste o que aconteceu com ele. Tinha até a Ararinha lá que treinava com ele, a Ararinha ficou esperando ele, enfim, uma merda. Durante a investigação do atropelamento dele, se descobriu que, na verdade, um motorista que tinha 57 anos lá, um agricultor, um carpinteiro, sei lá o que era o cara, ele estava vendo vídeos
no celular, distraído, e acabou passando por cima do Michele Scarponi. Então, o julgamento dele vai começar em alguns dias, e lá as leis são bem mais severas, então capaz desse cara pegar uma canazinha boa aí. Vamos torcer para isso, para que ele pague pelo que ele fez. Já aqui no Brasil, esse final de semana, tivemos, ontem ou anteontem, 3 meninas bêbadas saindo de uma balada e atropelaram um ciclista aqui no Brasil, e pelo que eu saiba, nada vai acontecer. Eu acabei esquecendo de pegar aqui, mas eu não lembro se era em Santa Catarina ou se foi em São Paulo. O atropelamento foi numa BR. Eu vi até a postagem de uma menina que passou na hora, tirou a foto, ela postou no Facebook, meu Deus, acabou de acontecer e tal. E infelizmente mais um dos nossos ciclistas aí se foi, e mais um caso de pessoas embriagadas dirigindo, e que muito provavelmente, por mais que às vezes elas sejam presas em flagrante ou que vão, se apresentem na delegacia, nada vai acontecer. A gente sabe que elas vão ser soltas daqui a pouco e vai ficar por isso mesmo, e mais gente vai morrer, e infelizmente dá desânimo. Bom, esse final de semana também tivemos a última clássica monumento do ano, que são as maiores clássicas do ano, que é Paris-Roubaix, Tour of Flanders, a Lombardia, que é a última. Aí você tem a Milan-San Remo e mais uma que eu não tô lembrando o nome. Enfim, foram 247 quilômetros com 6 subidas categorizadas. 2 pontos altos da prova. Primeiro, uma queda que rolou faltando 41 quilômetros para o final. O ciclista Laurent de Plus, ele acertou um guarda-reio, voou por cima do guarda-reio e caiu 10 metros de altura. A bicicleta dele ficou pendurada em cima de uma árvore, ele caiu lá embaixo, o troço mais maluco, mas felizmente ele, assim, apesar de ter tido algumas fraturas, eu vi que ele teve algumas fraturas de costela, vértebras também, quebrou uma perna, mas não teve nenhuma sequela permanente, assim, foram fraturas e tal, mas imobilizaram ele estava respondendo a estímulos ali na hora, foi levado para o hospital, está fora de perigo, e aparentemente essas lesões aí são tratáveis, então imagino que ele vai voltar a pedalar depois que isso tudo se resolver. Tivemos também a vitória do Vincenzo Nibali, né? O Nibali conseguiu encerrar a sua temporada com chave de ouro, faltando 17 km para o final. No finalzinho da última subida ele atacou, buscou o Thibaut Pinot, na descida ele conseguiu abrir dele e venceu aí com alguns segundos de vantagem. O Nibali é um excelente descedor, é um escalador muito bom também, mas além de escalar muito bem, ele desce muito bem. Então conseguiu abrir do Thibaut Pinot lá e venceu o Lombardia como a última clássica monumento do ano. Beleza? Então, bom, essas são as notícias. Deixa eu encerrar, daqui a pouco eu tenho que ir lá na casa de uma minha pra gente gravar um vlog. E é isso. Beleza? Bom, então galera, espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Falou, abraço, tchau!